Bom dia a todos. Senhor presidente da Confederação dos Municípios, Paulo Zulowski, o nosso presidente na Câmara dos Deputados da Comissão Especial do Pacto Federativo, Danilo Forte, o líder do PSC e relator, deputado André Moura, senhoras e senhores líderes da Câmara e do Senado, senhoras deputados, senhores deputados, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, autoridades aqui presentes, é uma honra poder estar aqui falando para todos vocês. Lamento só que nós estamos num momento muito delicado da vida brasileira. Um momento em que a gente assiste os municípios serem degradados de uma tal maneira, continuamente, que daqui a pouco ninguém mais vai querer ser candidato a prefeito nesse país. Nós estamos assistindo, tivemos movimentos muito claros. Depois da Constituinte de 88, a União, para recompor receitas que havia perdido naquele momento, em 1988, na Constituição, ela passou a legislar por contribuições. E essa legislação por contribuição não compartilhada com estados e municípios levou a concentração do bolo da arrecadação na mão da União em níveis inimagináveis. E chegou o seu ápice agora. Até mesmo agora, no meio da crise, na semana passada, na sexta-feira passada, o que fez o governo? Editou a medida provisória 675, aumentou o quê? A contribuição social do lucro líquido dos bancos de 15% para 20%. Por que ele não aumentou o imposto de renda? Para não compartilhar com estados e municípios. E o que faz, o que a gente está assistindo? Começou o ano, na primeira semana do ano, saiu uma portaria do Ministério da Educação, aumentando o salário do magistério, bem acima da inflação do período, e a conta ficou para todos vocês. E é isso que nos motivou, no nosso período que a gente disputou a eleição da presidência da Câmara, nós colocamos como uma prioridade nossa a discussão do Pacto Federativo no Brasil. Mas o Pacto Federativo é uma coisa muito ampla, tem muitas variáveis para serem debatidas. Nós nos focamos, e foi essa a orientação quando nós constituímos a comissão especial, cujo presidente aqui está, o deputado Danilo Forte, cujo relator, o deputado André Moura, que é simplesmente dizer que obrigação cabe a cada ente federado e como ele vai financiar o cumprimento dessa obrigação. São duas coisas absolutamente simples, mas que faz toda a diferença. Que obrigação vocês têm na educação do Brasil? Que educação vocês têm na saúde do Brasil? O que cabe a vocês e como vocês vão financiar isso? Porque do jeito que a coisa está, com receitas variáveis que dependem da atividade econômica, seja a participação no FPM, que depende da variável do crescimento da arrecadação, seja com a participação do ICMS, que também depende da variável da economia, e com as obrigações sendo corrigidas, independente de qualquer variável da economia e bem acima da inflação, e a obrigação sendo aumentada a cada hora, porque vocês estão na ponta, naquela ponta que recebe o cidadão da rua que vai reclamar com vocês tudo aquilo que inclusive não é da competência de vocês. Quem está na ponta é o prefeito, é o município. Ele que recebe e sente o ponto fundamental da demanda. Quando o desemprego é gerado, o desempregado está lá na porta da prefeitura. É assim que a gente tem que olhar esse processo. E esse processo, cujas receitas vocês não têm controle da sua correção, e vocês veem as despesas serem aumentadas absolutamente desproporcionais à variação da economia, é óbvio que está gerando a inviabilidade da administração dos municípios no Brasil. Só não vê quem não quer. E não enfrentar essa realidade vai significar de que adianta ficar aqui em Brasília
olhando o gráfico, olhando o número, se na ponta o cidadão não tem o serviço público que ele precisa ter e na ponta você não tem condições de dar o atendimento que tem que ser dado para a população. De que adianta? E isso não é retórica de palanque, não, para a gente falar e merecer de vocês um eventual aplauso momentâneo. Isso é a realidade que a gente está vivendo e que a gente precisa enfrentar. Paulo Zulowski, eu queria dizer para você o seguinte, nós instalamos essa comissão e de cara elegemos uma proposta de emenda à Constituição, que já demos admissibilidade, já criamos a comissão especial e pretendemos levá-la até o fim de junho ao plenário da Câmara, que é a PEC do deputado Mendonça Filho, que é uma PEC muito simples, a PEC 172. Ela diz apenas o seguinte, você só pode transferir encargos se você transferir receitas. Ela é tão simples e tão óbvia que não deveria nem estar sendo votada. Porque a União também não aceita que a gente coloque encargos sem receita. Eu me lembro bem que eu ainda era líder do PMDB o ano passado e, num período eleitoral muito difícil, eu enfrentando a corporação da enfermagem, porque eu me posicionei contrário, impedi a votação da carga horária de 30 horas, que eu passei toda a minha campanha eleitoral, onde eu ia, tinha os enfermeiros dizendo que eu queria acabar com a enfermagem no Brasil. Cada lugar que eu ia, chegava um enfermeiro para dizer que um dia eu ia precisar de um enfermeiro no hospital, não ia ter ninguém para me atender. E durante o processo eleitoral inteiro eu disse, eu não fui eleito para isso, eu fui eleito para legislar para todos os brasileiros e não para uma corporação. Porque quem vai pagar a conta dos municípios? Resistir a essa pressão, a esse assédio, a um Congresso que tende a cada vez que passa sempre ter os seus representantes corporativistas, é muito difícil. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês, como vocês estão fazendo aqui, com a organização do processo, com a organização do debate e a organização da pressão. Porque uma coisa vocês podem ter certeza, Paulo, a sua pauta que aqui está, eu não sei se a gente vai dar conta de fazer a sua pauta ser implementada. Mas uma coisa eu prometo a você, tudo vai ser votado. Da mesma forma que eu disse que poria a reforma política para votar, da mesma forma que eu tenho opinião, como todos nós temos opinião sobre tudo, já que todo mundo chega na campanha eleitoral, vocês todos foram agentes políticos da campanha eleitoral, assistiram o comício de todo mundo, participaram de vários eventos de campanha, o que todo mundo dizia? Temos que fazer uma reforma política, que ninguém aguenta mais fazer a campanha como está. Só que na hora de votar ninguém quis mudar nada. Então, nós temos que expor isso, botar lá, para que todo mundo mostre a sua cara, o seu voto, e que defenda. Não adianta aquele que é contra a lista, defende, ataca a lista, mas ele tem que ter a sua ideia. Aí aquele que é a favor do distrital misto, ataca o outro. Aí o que é contra ou a favor do distrital, ataca o outro e ninguém vota nada. Mais ou menos assim que ficou. Ontem a Câmara votou. Com a maior tranquilidade, tomou a sua decisão. Ela não quer mudar o sistema eleitoral. O sistema eleitoral que existe é o que vai persistir na eleição de vocês. Sistema proporcional, feito com chapas, votos nominais, feitos para o partido com as nominatas eleitas pelo sistema proporcional, pelo quociente. Está resolvido, já ficou resolvido. Uma grande parte das demandas de vocês era como ia organizar as eleições do ano que vem. Já está organizado, o sistema não muda. Agora, hoje, nós só vamos decidir fim ou não de reeleição e vamos decidir se poderá haver ou não coincidência de eleições. Isso hoje, vocês vão ter a resposta para organizar a vida das eleições do próximo ano de vocês. Mas votamos, enfrentamos, nós não vamos botar nada debaixo do tapete. Então, as demandas que vêm da sociedade de vocês, é uma grande parte, talvez a mais importante dos entes federados, daqueles que estão na ponta, vão ter direito aos seus temas serem debatidos. E na hora cada um vota como quiser e assume a sua responsabilidade do que votou. Então não precisa se preocupar. Tem pontos aqui que são relevantíssimos, tem pontos que vão depender ainda de ter projetos em condições de ser levados ao plenário,
Tem pontos que o relator do Pacto Federativo pode construir a proposta no seu relatório e levar para a votação no plenário, e tem pontos que nós vamos começar do zero, mas não furtaremos o debate para que todos os pontos que sejam relevantes a vocês possam ser votados. Sabemos, inclusive, que muitos de vocês estão com dificuldade no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, porque as quedas de arrecadação levaram a todos vocês praticamente a estarem descumprindo. Nós não podemos deixar que os prefeitos passem a sua vida inteira contratando advogado para pagar defesa depois que deixar o seu mandato. Nós temos que enfrentar esse problema. Nós temos que acabar com a hipocrisia. A culpa não é dos prefeitos que as arrecadações caíram do jeito que caíram. A culpa é da economia e não é vocês que conduzem a política econômica, não é vocês que conduzem o crescimento, não é vocês que estabelecem a taxa de juro, nem a taxa de câmbio. Vocês não têm nada com isso, mas pagam preço igualzinho a todos eles. Especificamente, eu diria para vocês o seguinte: nós vamos votar a PEC do Mendonça Filho 172 e acho que será aprovada por larga margem de votos, para que não se imponha gasto nenhum ao município ou ao Estado também, aos entes federados, sem a transferência da respectiva receita. Não precisem se preocupar. Temos várias demandas, como colocou aqui o Paulo: alteração da lei dos consórcios públicos, retirada da restrição do CALC, regulamentação da contratação dos servidores. Muitos de vocês não conseguem. Quando nós concluímos a votação da emenda impositiva, a emenda impositiva ela foi um marco de libertação do parlamento do jugo de qualquer poder executivo, de só fazer com que o parlamentar tenha a liberação da emenda para vocês, se ele se curvar à vontade do poder central e votar qualquer coisa. Isso acabou. A emenda é impositiva. Mas é claro que se o orçamento é contingenciado, porque a arrecadação não bate com a arrecadação prevista no orçamento, você vai contingenciar na mesma proporção a própria emenda impositiva. Não dá para colocar, porque ele é proporcional à receita líquida. Mas nós vamos, esse ano, colocar a emenda impositiva para as emendas de bancada também. Isso é um compromisso de campanha meu. Já tem uma PEC tramitando, originada do deputado Hélio Leite do Pará, e nós vamos tocar essa PEC para que a gente vote ela no plenário até o fim do ano, porque o mesmo volume percentual da receita líquida que está sendo tratado nas emendas impositivas individuais, terão também para as emendas de bancada, para que os municípios também possam receber esses recursos, que há anos não sai um centavo de emenda de bancada para vocês. E nós temos que tratar desse problema do CALC. Nós temos que tratar. Nós não podemos impedir que vocês recebam os recursos das nossas emendas por causa do CALC. É preciso resolver isso. O FPM, que o Paulo propõe, a normalização, impedir oscilações no repasse de acordo com as quedas de arrecadação. Eu acho que é possível a gente estabelecer uma normativa sobre isso. Eu acho que eu não conheço o projeto que ainda esteja em andamento, mas o André Moura pode tratar disso no seu relatório. A representação dos municípios no CONFAS. Eu acho que é mais do que justo, porque a política tratada no CONFAS e que implica também na concessão ou não de incentivos fiscais, afeta no repasse do ICMS para vocês. É a mesma coisa quando fizeram a isenção de IPI. A isenção de IPI para uma indústria localizada no estado, todos vocês pagaram a conta. Quando deram isenção de IPI de automóvel, de geladeira, de tudo, quem pagou a conta? Foi o município próprio do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, que não tinha nenhuma indústria automobilística ou indústria de geladeira ou de fogão. Isso não pode ser. O governo podia e deve fazer isenções para estimular setores da economia, mas o fizesse da sua parte da receita e não com a dos outros. Da mesma forma, os estados não podem se sentarem na mesa e destinar incentivos fiscais e impedir que diminua o repasse aos municípios da sua cota do ICMS. Então é mais do que justo que se tenha a representação dos municípios no CONFAS. Atualização da planta genérica de valores do IPTU, criar uma obrigação para que os gestores possam, a cada início de mandato, atualizem os valores da planta genérica para a cobrança do IPTU.
Eu acho que nós podíamos fazer uma normativa federal, sim, que impedisse o desgaste todo ano que vocês têm, porque o governo federal faz com as receitas dele. Por que nós não podemos fazer com a dos entes federados? É uma boa ideia que eu tenho certeza que o André Moura saberá dar um texto para isso, para ser levado na reforma. A extinção do PASEP já foi discutida na reunião do Pacto Federativo com os governadores na semana passada, já tem proposta para isso, e eu acho que são realmente 4 bilhões de reais. Eu tenho certeza absoluta que tanto a Câmara quanto o Senado Federal, o Congresso Nacional, vai tratar desse assunto que virou uma das prioridades da reunião dos governadores do Pacto Federativo. Não cobrança das contribuições sociais e CID dos municípios. A verdade, a imunidade entre os entes da federação é um princípio que deveria estar claro e nítido. Quando os estados têm a folha de pagamento dos seus funcionários, ele fica com o imposto de renda retido na fonte dos seus funcionários. Nós já temos vários princípios desses configurados no nosso tratamento. Por que não fazemos a imunidade recíproca? Da mesma forma que o município não vai cobrar o ISS de uma obra que é feita para ele. Nós temos que fazer essa imunidade recíproca e é uma boa normativa para ser tratada no Congresso Nacional. Atualização dos programas federais pelo NPC, obriga que o governo corrija no mínimo pelo índice de inflação os repasses para execução dos programas federais. Muito se fala de ajuste fiscal, muito se fala da necessidade que a gente tem de conter os gastos públicos, isso é importantíssimo. O Congresso está apreciando 3 medidas provisórias e um projeto de lei que busca reonerar a folha de pagamento. E muito se fala, mas na realidade o governo acaba fazendo o verdadeiro ajuste fiscal na inflação, no repasse a todos, porque ele não corrige os repasses, mas as receitas são corrigidas. Então, o grande ajuste fiscal foi quando, por exemplo, o ministro da Fazenda falou semana passada que o nível orçamentário vai ser liberado de acordo com o orçamento de 2013, mas a receita é o orçamento de 2015. Só a correção de 2 anos, de 2013 para 2015, certamente vai dar um impacto em torno de uns 15% do orçamento. Só por si só já é um ajuste fiscal. E isso é feito às custas de quem? Dos programas que são repassados a vocês. Isso sem contar que essa história de superávit primário, que é o maior engodo da economia que nós temos, porque, na realidade, uma coisa do controle das contas públicas é você controlar o endividamento da União, que é o endividamento que cada brasileiro tem, a dívida bruta da União. Outra coisa, esse conceito de superávit primário, nada mais é do que as receitas que entram no caixa da União no mês e os cheques que a União assina para pagamento no mês. Quando a União quer fazer superávit, ela não paga. É aquela chamada que foi popularizada como pedalada. Eles não repassaram as obrigações constitucionais. Quantos não tiveram repasses atrasados aqui? Então, isso cria um clima de dizer que nós estamos controlando com o superávit primário, quando na realidade nós estamos deixando de pagar a conta que a gente deve. É como se vocês recebessem 10 mil reais de salário e tivesse 15 mil de despesa. Aí você no mês, eu só vou pagar 9 mil, então tive um superávit primário de R$1.000, só que eu estou devendo 5. É mais ou menos assim que funciona o superávit primário. Isso não é indicador de eficiência de economia, nem de controle das contas públicas. Isso é indicador de mal pagador, que não repassa aquilo que tem que repassar. O encontro das dívidas previdenciárias obriga que o governo federal promova o encontro das dívidas previdenciárias. Perfeitamente justo, já tratamos, já houve, como disse o Paulo Zulosco, um tratamento do Poder Executivo contrário, mas nós podemos voltar ao tema e enfrentar e, se houver veto, que nós enfrentemos o veto também e façamos o debate. A autonomia municipal pretende proibir que o Congresso aprove a geração de despesa no âmbito municipal sem indicar claramente a fonte de receita para o pagamento. Isso faz parte da PEC 172, que é a PEC do Mendonça Filho, automaticamente. Pretende incluir a Confederação como as entidades que poderiam propor ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Tem tanta entidade que pode propor ação e que não representa ninguém, foi só lobby na hora de colocar na lei, por que aquele que representa a maioria, a quase totalidade dos municípios não pode propor?
Autonomia. Proibir que os municípios tenham que incluir em seus quadros permanentes servidores que executem as atividades exclusivas dos programas federais e estaduais. A gente assiste, inclusive, interferência, órgãos de controle, propõe TACs, Ministério Público, obriga a fazer concurso, contratar concurso, e depois vocês ficam com a despesa continuada e não tem mais o programa. Quem paga depois isso? Piso salarial, já falamos do magistério, justiça fiscal, redução do VAF na composição do índice de retorno do ICMF, é uma proposta, é um debate, isso aí é um debate que, como é uma redistribuição entre vocês mesmos, eu acho que nós temos que promover o debate, ajustar, mas que vocês têm que decidir, é um debate que vai ter argumentações de vários lados, é preciso que a gente saiba coordenar esse debate de modo que não seja cometida uma injustiça, mas que a gente possa fazer a justiça fiscal. E, finalmente, na pauta, gasto de saúde, pretende que a União complemente os valores que os municípios gastam a mais do que determina a Constituição Federal. Esse ponto da saúde faz parte da essência do Pacto Federativo. Essência essa, como eu falei aqui, nós não podemos fazer gastos sem ter a contrapartida da receita. Nós temos que determinar qual é a obrigação de cada um de vocês. E dentro dessa obrigação, como vocês vão financiar a execução dessa obrigação. Não entendi. Não entendi o que está acontecendo. Dá entrada neste momento o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros. Uma salva de palmas para o senador Renan Calheiros. Para concluir, eu queria dizer para vocês o seguinte, são mobilizações como essa, e trazer o debate como tem que ser trazido, para o conhecimento de todos nós, fazer a pressão legítima de quem é a base das eleições, de quem é a base de que lida com o cidadão na sua ponta, na sua origem, na sua residência, na sua necessidade básica, é quem contribui, quem está presente são vocês, é o município que tem que ser a prioridade de todos nós. E fundamental, não podemos permitir que nós simplesmente colocamos obrigações para vocês e deixar que vocês descumpram tudo aquilo que vocês têm que fazer com essa obrigação, por simplesmente não ter condições para isso. A Câmara dos Deputados, está aqui os nossos companheiros todos presentes, certamente também o Senado Federal, o senador Renan Calheiros, vai ter a oportunidade de expressar, ou seja, o Congresso Nacional está não só de portas abertas, como também pautará e votará toda e qualquer matéria para enfrentar todo e qualquer problema que hoje vocês estejam passando. Nós não vamos fugir do debate e não vamos fugir de expor os problemas e colocarmos em votação as possíveis soluções para cada tipo de problema. Contem com a Câmara dos Deputados do Brasil e certamente com o Congresso Nacional. Muito obrigado a todos vocês.